Alô? Boa tarde, gente. Meu nome é Patrícia. Eu vou aqui apresentar para vocês a Carolina de Oliveira, que é coordenadora do SIGA, do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal. E só um informe antes, a gente vai passar a lista de presença aqui para quem quiser certificado depois, tá? Tem que ter assinado a lista, e aí é só vocês mandarem para o e-mail certificados@an.gov.br solicitando certificado, ok? Essa palestra é mais um evento dentro da programação da terceira Semana Nacional de Arquivos, e o título é O Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal, 2003 a 2018. Vai ser apresentado pela Carolina de Oliveira, como eu falei. Ela tem graduação em Arquivologia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado profissional em Gestão de Documentos e Arquivos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e foi arquivista na Autoridade Pública Olímpica de 2013 a 2017, e é arquivista no Arquivo Nacional desde 2006. Atualmente é responsável pela coordenação de Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo, SIGA, da Administração Pública Federal. Alô, boa tarde a todos. Agradeço a apresentação feita pela Patrícia, e é com grande satisfação, né, que eu participo hoje em um desses eventos, né, que estão sendo promovidos pelo Arquivo Nacional durante a terceira Semana Nacional de Arquivo. E agradeço também à equipe organizadora, né, pelo convite e essa oportunidade de falar sobre o SIGA. Eu também considero que a Semana Nacional de Arquivos ela é assim, um dos melhores eventos, né, que as instituições podem realizar para promover, né, os arquivos e as atividades que os arquivos realizam no seu dia a dia, e dessa maneira a gente conseguir demarcar a importância, né, dos arquivos para a própria administração pública e a sociedade. Pode iniciar, por favor. Então, para iniciar essa apresentação sobre esse período, né, de 2003 a 2018 do SIGA, eu compartilho com vocês que eu sou a terceira servidora, né, da instituição a ser designada com essa responsabilidade, né, de coordenar o sistema, e deixo também, assim, a questão da designação, ela é sempre feita pelo diretor, né, do Arquivo Nacional, que é o órgão central do sistema. Então, o objetivo dessa apresentação hoje é também fazer uma reapresentação do SIGA para a gente, né, continuar sempre buscando a melhoria do sistema, e também, assim, apresentá-lo para quem é novo na administração pública ou novo na atuação nos arquivos dos órgãos do Poder Executivo Federal. Então, esse compartilhamento que eu faço com vocês de ter assumido recentemente essa coordenação é de dizer que já teve uma trajetória percorrida, né, vários trabalhos já foram realizados, algumas conquistas já foram feitas também,
E o meu objetivo é, assim, dar continuidade, né, às ações positivas que o sistema já teve, que já foram realizadas, e fazendo uma análise desse período passado, é que eu vou buscar também, junto com a direção do Arquivo Nacional, todas as equipes também do órgão central, e ainda os outros entes integrantes do sistema, a melhoria, né? Então, desde que eu ingressei no AN, em 2006, sei que o AN é o órgão central do SIGA, e eu até, assim, numa questão de curiosidade mesmo, para entender o que é esse acrônimo, eu fui procurar nos dicionários, assim, nas conjugações do verbo seguir, a definição do que é o SIGA, né? E eu acho que é bem oportuno dizer que é uma definição, assim, uma conceituação que a gente deve sempre ter em mente, que é um prosseguir, né? Seguir um modelo, você está sempre ao lado de alguém buscando o seu objetivo. Então, a construção desse acrônimo, ela é bem interessante por conta disso também. Mas aí a gente vem para o objeto mesmo dessa fala, né? Então, o que é o sistema, né? Qual é a finalidade dele para o Executivo Federal, quem são os seus integrantes? Então, os sistemas estruturadores do Executivo Federal, eles são 9, né? Eles foram nominalmente elencados pela Lei nº 11.356, de 2006, e ali, nessa apresentação, eu coloco quem são esses 9 sistemas, 8 ali, né, contando 9 com o SIGA, quem são esses sistemas estruturadores do Executivo Federal. Então, a gente tem o Planejamento e Orçamento Federal, a Administração Financeira Federal, nós temos o Sistema de Contabilidade Federal, o de Controle Interno do Poder Executivo Federal, o Sistema de Organização e Inovação Institucional, o Sistema de Serviços Gerais, o Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação e o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal. Então, a finalidade desses sistemas estruturadores para a administração pública é o de imprimir a eficiência e a redução de custos operacionais. Então, quando se compreende na administração pública o que é um sistema estruturador, a gente chega no entendimento de que o funcionamento homogêneo desses serviços auxiliares, que são comuns em todos os órgãos, eles, ou seja, né, aqueles que integram as atividades meio dos órgãos e entidades, né, repetindo, então, esse funcionamento ele é preconizado pela uniformização e integração dos processos de negócio e os seus procedimentos, sendo que o resultado disso, para a administração pública e, consequentemente, para o cidadão, é que esses resultados, os seus procedimentos, eles resultam, né, no aumento da eficiência, eficácia e efetividade do gasto público e da ação administrativa, para o melhor atendimento das necessidades do cidadão brasileiro. Então, são as atividades dos órgãos públicos, na sua finalidade, que os sistemas estruturadores arranjados, eles permitem com que toda a execução dessa atividade finalística dos órgãos, ela seja feita de uma forma melhor, por conta do apoio que é dado pelas áreas da atividade meio. E aqui eu chamo a atenção para essa opção que eu fiz de usar o termo estruturador, que o significado assim, é aquele que organiza alguma coisa. Ao invés de usar o termo estruturante para denominar o SIGA e os outros 8 sistemas. Isso porque eu entendo que o estruturante é aquilo que favorece ou condiciona a estruturação de algo. Como, por exemplo, os sistemas informatizados que são desenvolvidos para auxiliar a operacionalização dos sistemas estruturadores do Executivo Federal, é o que eu chamo de sistemas estruturantes. Eu só coloquei essa diferença porque, conforme, né, se vocês já tiveram a
a oportunidade de pesquisar sobre o tema, tal. Alguns denominam como um sistema estruturador e outros chamam de sistema estruturante. Mas como na Lei 11.356 isso está usado o termo de sistema estruturador, é que eu tomei essa opção. Então, como eu disse, em 2006, os sistemas estruturadores eles foram nominalmente elencados, mas o importante de se dizer é que a origem desses sistemas estruturadores foi no Decreto-Lei número 200, que é de 25 de fevereiro de 1967. Então, tem o título 5, que é dos sistemas de atividades auxiliares, o artigo 30, que traz essa orientação, essa normativa, né, de que todas as atividades auxiliares da administração pública, elas deveriam funcionar na forma de sistema. Então, nesse entendimento do que é comum na administração pública, nós temos os documentos arquivísticos, né? Porém, as atividades de produção, o recebimento, a tramitação, o arquivamento e desarquivamento, né? A classificação, a avaliação, eliminação, o acesso e a preservação, eles nem sempre foram definidos com base nos preceitos da arquivologia ou sob a orientação do Arquivo Nacional. E só para dar a título de conhecimento desse contexto que acaba impactando nesse funcionamento ou a própria estrutura do que é o SIGA, eu até faço uma recomendação de leitura de algumas referências, que uma delas tem o nome de Evolução dos Sistemas de Documentação e Informação Informática da Administração Pública Federal, que é o SISG, o SINAR, o CISP e o SIGA, de Jaime Antunes da Silva. Uma outra referência também que eu acho importante para a gente ter essa compreensão é um livro chamado Arquivística no Laboratório, na História, Teoria e Métodos de uma Disciplina, do Paulo Roberto Eliano dos Santos. Tem um capítulo que ele trata sobre o DASP, que é para a gente até compreender como foram pensados lá em 1930, quando se teve a reforma administrativa na era de Getúlio Vargas, como que se pensou essa questão dos documentos, da documentação pública e dos arquivos. Então, é interessante também fazer a leitura desse livro. Uma outra referência que eu gosto também de sempre estar revisitando é uma dissertação, né, que é Dimensões Político-Arquivísticas é uma tese. Dimensões Político-Arquivísticas da Avaliação de Documentos na Administração Pública Federal, período de 2004 a 2012, de Ana Celeste Indolfo. E um artigo também que chama De que falamos quando falamos em políticas arquivísticas. São percepções sobre políticas arquivísticas no Poder Executivo Federal, de José Maria Jardim. Também é uma outra referência que eu acabo colocando de cabeceira ali, que vale a pena sempre revisitar, porque o SIGA ele sempre acaba sendo mencionado e até analisado nessas referências. Existem muitas outras, aqui eu só elenquei essas 4, porque nessas 4 eu consigo ter um pouco do marco temporal para entender essa evolução também da parte da gestão de documentos, né, a produção do documento arquivístico na administração pública. Então, tem uma pergunta que eu sempre fico com ela na cabeça, que é a seguinte, assim, como que os preceitos arquivísticos podem ser absorvidos pelos responsáveis de unidades administrativas que não realizam as atividades de gestão, preservação e acesso aos arquivos? Essa indagação eu acabo sempre fazendo pelo seguinte: a gente está em 2019, século XXI, e diariamente a gente tem que ficar justificando a existência de um arquivo, a gente precisa ficar justificando para os gestores dos órgãos a importância que se tem
essa fonte primária das informações que eles utilizam, né, diariamente na realização de suas atividades. Então, esse é um dos pontos que eu coloco como questão, e eu penso que a articulação técnico-política também com os demais sistemas estruturadores do Executivo Federal é um dos elementos capazes de fortalecer o funcionamento do SIGA, posto que o objeto de trabalho do SIGA, ele perpassa todos os outros sistemas estruturadores, pelo que eu acabei de dizer, na questão de uma fonte primária para o desenvolvimento das atividades de planejamento, de orçamento, de pessoal, financeiro, contabilidade. Então, às vezes, eu penso que é alguma coisa que para a gente é muito claro entender a importância de se ter os procedimentos adequados com base nos preceitos arquivísticos, para a gente desenvolver as nossas atividades e ali você ter melhores arquivos formados. Vejo que na alta administração ali, para os gestores, isso ainda não, me parece que não é muito claro. Então, o nosso trabalho é sempre ficar reafirmando também a relevância de se adotar os procedimentos, e o SIGA acaba trabalhando com isso. Então, assim, a finalidade do SIGA para o Poder Executivo Federal, a sua composição e competências foram previstos no Decreto 4.915, de 2003. E tem o artigo 2º, que é onde traz as suas finalidades. Eu destaco aqui a questão da garantia do acesso aos documentos de arquivo e as informações neles contidos, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições administrativas ou legais, pois todo o trabalho dos serviços arquivísticos é visando esse objetivo. Então, uma vez que a gente desempenha as nossas atividades, além de servir a própria administração, a gente serve à sociedade, é o cidadão que vai buscar esse documento que registra o direito dele adquirido, né? Então, com relação à composição, nós temos, por força de atos normativos, né, que regulamentam os sistemas estruturadores, nós temos o órgão central, os órgãos setoriais e os órgãos seccionais. Então, dessa forma, acabam sendo os integrantes natos do SIGA aqueles servidores que atuam em protocolos e arquivo central e os setoriais, as comissões permanentes de avaliação de documentos, as comissões e subcomissões do SIGA. E além dessa estrutura dos órgãos, o central, setorial e o seccional, nós temos também uma comissão de coordenação, que aí ela é composta, né, pelo diretora do Arquivo Nacional. Nós temos um representante do Arquivo Nacional que tem essa responsabilidade de coordenar. Então, naquele triângulo amarelo ali, dentro do órgão central, nós temos também uma coordenação que operacionaliza, também ajuda a operacionalizar esse sistema estruturador. E a comissão de coordenação ela é composta pelos presidentes, né, de subcomissões que estão representando cada um dos ministérios também da administração pública. Pode passar. Então, o ponto que eu até coloquei no título da apresentação hoje, nesse período de 2003 a 2018, uma trajetória de 15 anos, né, que já foi trilhada, várias conquistas foram feitas, algumas não foram para frente, mas a gente sabe que existem circunstâncias e contextos que às vezes nos dificultam a execução de alguma demanda, né, dos integrantes do SIGA, mas aqui eu fiz uma escolha de dar o destaque para esses anos e essas atividades. Então, 2003 foi um marco para a administração ter
instituído esse sistema estruturador. Se vocês forem naquela referência que eu indiquei do Jaime Antunes, ali é muito boa de se compreender qual foi a evolução, que isso não é de 2003. 2003 é um resultado de vários anos anteriores que se discutiu e se tirou também algumas dúvidas com relação ao que consistia ao trabalho de gestão de documentos arquivísticos, o tratamento específico que deve ser dado aos arquivos. Então, esse foi um resultado que eu considero um marco bem importante na nossa área. Então, em 2006, nós tivemos o primeiro encontro técnico do SIGA, que foi uma oportunidade de se ter todos os integrantes do sistema reunidos por um período, né, geralmente era uma semana, 4 ou 3 dias, que acontecia o evento, e ali se discutia as necessidades. Então, se o órgão central, né, ele emitia alguma normativa, alguma instrução, ou até mesmo o próprio CONAC, né, tem as suas resoluções, então isso era debatido nesses encontros. Então, o primeiro deles eu considero também um marco importante para a gente destacar. A própria denominação dos 9 sistemas estruturadores, porque em 67 só foi orientado que os serviços auxiliares, eles seriam organizados na forma de sistema, mas não se deu nome. E nesse decreto, na lei de 2006, foi dado nome a cada um desses sistemas estruturadores. O período de 2008 a 2014, outros encontros técnicos do SIGA foram realizados, então eles aconteciam a cada 2 anos, e isso, então, a cada edição do encontro era uma temática escolhida para ser debatida, né? Então, além da reunião técnica entre os técnicos, também se tinha sessões ali de palestras, e mesas redondas para que se discutisse também, teoricamente, o avanço para a área de arquivo no Executivo Federal. 2011, eu considerei também que a aprovação do Código de Classificação e a tabela de temporalidade das IFES foi um marco, porque atendeu uma necessidade que era comum, né, a vários órgãos seccionais. Então, se fez a aprovação também nesse código. Em 2016, eu destaquei a nomeação de um novo diretor, porque aqui começou um período de mudança para a concepção e entendimento do que deveria ser estratégico para o sistema. Então, por isso, eu demarquei também. Em 2017, teve um diagnóstico que foi realizado pela gestão passada ali, então também é um ponto positivo que foi feito. E 2018 eu só destaquei porque houve uma mudança, né, em nome do que era denominado como encontro técnico, passou a ser seminário do SIGA, colocando uma perspectiva até de discussão mais acadêmica para embasar a realização das atividades técnicas dos integrantes do sistema. Então, assim, ao assumir a responsabilidade de coordenar o SIGA, uma frase que ainda me causa bastante inquietação é quando me dizem que o SIGA não funciona. Então, assim, a pergunta é, por que o desempenho ainda continua insatisfatório aos olhos dos integrantes do sistema? Então, eu penso ter como uma vantagem, né, para esse período que eu iniciei de gestão em julho do ano passado, essa trajetória que já foi percorrida, e, além disso, as pesquisas acadêmicas, né, os estudos acadêmicos que têm sido realizados, e tem o SIGA como seu marco empírico. Então, isso, para mim, talvez as respostas que eu precise, né, elas possam estar nesses estudos. E talvez no curto, médio prazo, aí, a frase comece a ser o SIGA está funcionando. Acho que essa é uma proposta que
enquanto eu estiver à frente, a gente vai sempre buscar essa frase. Né? Então, os desafios, eles são contínuos, aquilo que eu tinha comentado, que às vezes algumas atividades elas acabam não sendo implantadas ou demora-se para se ter a concretização de uma tomada de decisão. Então, muitas vezes, o contexto que isso impede um avanço melhor do sistema, eu elenquei esses pontos, né, que é a alternância de governo. A cada vez que a gente tem uma mudança de governo, a gente tem uma reestruturação da administração pública, e então isso acaba impactando no sistema também, porque a gente tem que recomeçar aquela questão que eu coloquei do reafirmar a importância dos arquivos e dos serviços arquivísticos dentro dos órgãos. Então, rotatividade de lideranças, e não só de liderança, mas também o próprio servidor, que é designado para trabalhar nos serviços arquivísticos, essa rotatividade, ela é um desafio que nós temos também. A capacitação dos servidores, o avanço tecnológico, eu coloquei pela seguinte questão: uma vez que se tem uma nova tecnologia para se trabalhar, ou para se produzir documentos, na verdade, acaba-se que não pensa no uso dessa tecnologia para a produção do documento arquivístico. Então, ainda voltando naquela questão de se reafirmar o que é o documento arquivístico e o que são os arquivos, o avanço tecnológico acaba nos impactando também. E, finalizando, essa compreensão da função dos arquivos nos órgãos. Então, essas questões, elas precisam estar constantemente sendo debatidas no âmbito da Comissão de Coordenação do SIGA e também no órgão central, né, e sendo solucionadas para a execução da finalidade. Então, tendo todo esse cenário de desafios que nós temos, ainda assim nós continuamos tendo que definir os nossos projetos estratégicos, né, do órgão central, com o objetivo de responder essas necessidades dos órgãos setoriais e seccionais, buscando sempre também o alinhamento com as diretrizes e diretivas que vêm do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é onde o órgão central tem a sua vinculação. Só volta dos projetos que a gente elencou para 2019, um deles que eu considero um atendimento às demandas dos membros integrantes do SIGA, é a questão da elaboração de uma proposta de política arquivística para o Executivo Federal. Então, a gente está trabalhando nisso, o cronograma que está colocado, que até dezembro a gente tenha isso aprovado, né, e publicado para ser implantado nos órgãos e na administração pública do Executivo Federal. E, assim, eu finalizo essa fala com uma frase que eu extraí da dissertação da professora Ana Celeste Indolfo, que é a seguinte: a presença efetiva de mudanças depende mais do que o empenho personificado, muitas vezes, pelo Conselho Nacional de Arquivos e pelo Arquivo Nacional. Depende também do compromisso dos agentes do Estado com a produção, o processamento, o uso, a guarda e disponibilização da informação e dos documentos arquivísticos públicos. Então, eu agradeço a oportunidade, finalizo aqui. A gente vai ter um tempinho para conversar, para perguntas, porque às 4 tem uma nova... Tem a próxima sessão às 4 horas. Obrigada. Perguntas?
que bom. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço, Silvana. Olha, a palestra foi tão boa que nem teve pergunta. Pois Ficou tudo muito claro. Pode, então tá. A diretora, Neide de Soja, ela pediu para que fizesse a comunicação que a próxima reunião da Comissão de Coordenação do SIGA vai acontecer no dia 21 de junho, às 14 horas, lá em Brasília. Obrigada, Carol. E lembrando que nós estamos passando uma lista de presença. Quem assinar essa lista, nós vamos enviar por e-mail certificados, tá bom? De participação, que vale como horas complementares para quem estiver na faculdade. E às 4 horas, aqui nesse mesmo auditório, nós teremos a palestra A Digitização da Pesquisa em Humanidades e as Responsabilidades do Documento Histórico, com o Ricardo Pimenta. E lembrando que a Semana de Arquivos, ela, além de mobilizar instituições de todo o Brasil, aqui no Arquivo Nacional, essa programação que estamos oferecendo para vocês, ela é construída com toda a casa, todas as coordenações gerais, que estão propondo, que estão oferecendo essas atividades. Então, a semana, ela também é um instrumento para apresentar para o público o valioso trabalho que é desenvolvido aqui no Arquivo Nacional. E nós vamos ter programação aqui no arquivo até sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. E reforçando, agora às 16 horas, teremos a palestra com o Ricardo Pimenta. Muito obrigada.